Grande ABC contabiliza mais mortes por H1N1. Recebimento de multas por meio eletrônico vai dar desconto sobre o valor original. Veja como foi o quarto debate com os candidatos a prefeito de Diadema. E ainda, confira nossas dicas culturais para o fim de semana. Sexta-feira, 9 de setembro de 2016, está no ar o J+ ABC. Boa noite. E após um dia de greve, ônibus intermunicipais voltaram a circular aqui na região. Quem traz mais informações ao vivo é a repórter Roberta Rossi em nosso Link Mais. Boa noite, Roberta. Como é que está a situação por aí? Uma excelente noite para você, Ana Flávia, e a todos que estão acompanhando o J+ ABC desta sexta-feira. E olha, nós estamos aqui em frente à estação Prefeito Celso Daniel e por aqui, viu, Ana Flávia, a situação está normalizada para a alegria aí de todos os usuários que utilizam as linhas intermunicipais. E durante a assembleia que foi realizada por volta das 8 horas da noite de ontem, os funcionários de 5 empresas de ônibus que circulam aqui pelo Grande ABC aceitaram a proposta oferecida pela empresa e decidiram encerrar a paralisação iniciada na última quinta-feira. Os cobradores e motoristas que optaram por essa greve após constantes atrasos de pagamento do vale-refeição e também do salário. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, as empresas que se comprometeram aí a pagar o que estava atrasado a partir da manhã desta sexta-feira. E participaram da greve, os operadores das viações São Camilo, Urbana, Imigrantes, Riacho Grande, Triângulo e da empresa Auto Ônibus Santo André. Segundo a empresa metropolitana de transportes urbanos, a MTU de São Paulo, que é a gestora do serviço, a paralisação prejudicou aproximadamente 30 mil usuários. A MTU informou que as empresas serão autuadas por não cumprirem com o serviço e poderão receber multas aí que ainda não foram estipuladas, os valores. Ana Flávia, eu vou ficando por aqui. Roberta Rossi para o J+ ABC. Obrigada pelas informações, Roberta. Bom, e a MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, informou que vai fazer uma audiência pública para uma nova licitação de todas as linhas da região metropolitana. A audiência será realizada no dia 19 de setembro. E um acidente envolvendo 4 caminhões, uma van e 2 carros causou a morte de uma pessoa e deixou pelo menos 3 feridos na manhã desta sexta-feira. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 68 do Rodoanel, próximo à rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo. O engavetamento provocou uma grande explosão e litros de óleo diesel vazaram de um caminhão-tanque pela pista, alcançando a margem da represa Billings. A vítima era um motorista do caminhão que morreu carbonizado dentro do veículo. 13 viaturas do Corpo de Bombeiros, 37 homens da corporação foram mobilizados para o local. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, foram acionados para fazer a remoção do produto químico. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a SPMar, em decorrência do acidente, todas as faixas de rolamento da pista externa ficaram bloqueadas entre as 6h50 e 11 horas da manhã, causando congestionamento por 12 quilômetros, do quilômetro 55 ao 67. E o Grande ABC soma quase 300 casos confirmados de H1N1. As 7 cidades somam 294 casos confirmados da gripe influenza A, que é causada pelo vírus H1N1. Em relação ao último balanço fechado em 16 de agosto, a região teve 4 novas ocorrências. O novo óbito também foi confirmado no mês de julho, totalizando 49 mortes. Os dados são acompanhados pela Sala de Situação Regional do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. O total de suspeitas da síndrome respiratória aguda grave, no qual a gripe influenza A está inclusa, já passou de 943,
para 984 notificações. Dos casos confirmados, 118 ocorreram em São Bernardo, 80 em Santo André, 35 em Diadema, 23 em São Caetano, 23 em Mauá, 14 em Ribeirão Pires e 1 em Rio Grande da Serra. Em relação aos óbitos por influenza A, Santo André aparece com 19 registros, São Bernardo com 12, Diadema com 6, Mauá com 5, São Caetano e Ribeirão Pires com 3 e Rio Grande da Serra com 1. E o frio voltou aqui para a região nesta sexta-feira. Em algumas cidades, chegou a garoar na parte da manhã. À tarde, o que predominou mesmo foi o vento gelado e muita neblina. Agora, para a noite, a previsão não é de chuva, mas pode garoar em algumas áreas. A temperatura subiu menos do que ontem e a máxima não passou dos 22 graus. E para o fim de semana, hein? Como é que vai ser o cenário? Será de frio ou calor? Vamos ver como fica o tempo para sábado e para o domingo. Começando pelo sábado, as temperaturas registradas serão mais elevadas do que nos últimos dias e faz sol e o tempo fica firme. Mínima de 15 e máxima de 22 graus em Santo André. Mínima também de 15 e máxima de 24 graus na capital. Em Santos, mínima de 17 e máxima de 23 graus. Em São Carlos, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Agora a previsão para o domingo. Mínima de 15 e máxima de 25 graus em Santo André. Mínima de 15 e máxima de 27 graus na capital. Em Santos, mínima de 18 e máxima de 27 graus. E em São Carlos, o tempo oscila entre 16 graus de mínima e 30 graus de máxima. E recebimento de multas por meio eletrônico vai dar desconto sobre o valor original. Na última terça-feira, dia 6, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou uma nova resolução que deu origem ao sistema de notificação eletrônica. A partir deste novo recurso, os motoristas que escolherem esta opção receberão as infrações por meio eletrônico com desconto de 40% sobre o valor original da multa. Este novo sistema vai começar a partir do dia 1º de novembro deste ano. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, responsável por este sistema, não sabe se as infrações serão enviadas por SMS, e-mail ou outras formas. É importante ressaltar que, a partir do momento que o condutor optar pela notificação digital, ele não receberá mais o documento impresso. A medida tem como objetivo reduzir o custo com envio de documentos e uso de papel. E é importante que o condutor saiba que, para recorrer à multa, seja disponibilizado um link, que também poderá ser utilizado para transferir os pontos a outra pessoa. O site autônomo será de responsabilidade do DENATRAN e terá divulgação no próprio DENATRAN e no DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. E quais serão os últimos destaques do esporte? Quem tem essa resposta na ponta da língua é ele, Marcos Bonechini. Uma excelente noite, Marcos. Para você também, Ana Flávia, para você em casa. Bom estar dividindo a bancada com você essa noite. Esse aí, vamos falar de esporte, né? A hora do esporte aqui. Teve vários clássicos, né? Que eu já vi e vão ter outros clássicos também esse final de semana. A coisa vai pegar no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Times que ficaram frustrados com os resultados de ontem. E eu vou trazer tudo isso, mas eu começo falando do esporte regional, né? O time feminino de basquete de Santo André, o Santo André Apaba, recebeu ontem à noite no ginásio Pedro Della Antônia a equipe de Presidente Venceslau. E olha, venceu mais uma, hein? Dessa vez por 61-54. Essa já é a 4ª vitória consecutiva da equipe andreense. Legal, né? Reagindo no Campeonato Paulista. E amanhã, às 4 da tarde, no ginásio Noemi Assunção, conhecido como Camilópolis, o time de handebol feminino de Santo André recebe São Bernardo Metodista. E olha, grande clássico regional, né, Ana? Legal ver isso. É importante aí você da região compareça, apoie, prestigie. Afinal de contas, a entrada também é gratuita. Vamos falar dos times de futebol da região, então. Começar pelo Água Santa, né? O Netuno vai a Santos amanhã encarar o Santos B pela Copa Paulista. Aliás, amanhã à noite, hein? O Água está em 2º lugar no grupo 4 da Copa Paulista.
com 17 pontos. No sábado também, só que pela manhã, no CT da Portuguesa, em São Paulo, a equipe Sub-17 do Netuno encara a Lusa. Boa sorte a galera aí de Diadema, aos times do Água Santa. E quem vai a Santos também nesse sábado é o Grêmio Mauaense, a Locomotiva de Mauá. O jogo é às 3 da tarde e fará aí uma partida decisiva pelo Campeonato Paulista da 4ª Divisão contra a Portuguesa Santista. Só a vitória e por 2 gols de diferença interessa aos mauaenses. E a gente fica torcendo para que a Locomotiva ou o Grêmio Mauaense consiga aí o seu objetivo, que é passar de fase e chegar aí a buscar o seu acesso à Série A3. Agora sim, falando dos times grandes de São Paulo, vamos falar de Brasileirão, né? Vamos falar do Timão, que recebeu ontem à noite na Arena Corinthians o time do Sport Recife e venceu bem, hein? 3-0, gols de Léo Príncipe, aliás, o bom lateral Léo Príncipe, Rodriguinho e Wilson. E no domingo, o Corinthians vai descer a serra, assim como vai fazer a Água Santa, né, o próprio Grêmio Mauaense, mas para encarar o time do Santos, o Peixe na Vila Belmiro, às 4 da tarde. É mais um clássico paulista no Brasileirão. Já te respondendo a pergunta aí, né, Ana? Clássicos e clássicos, isso é legal. Já o Peixe foi a Porto Alegre ontem encarar o Internacional no Beira-Rio e perdeu de virada por 2-1 para num jogo para lá de polêmico, né? Ricardo Oliveira marcou para o Santos e Seiras e Allion para o Colorado. Além da derrota, o técnico Dorival Júnior não poderá contar para o clássico contra o Corinthians com Ricardo Oliveira, Vitor Ferraz, que receberam o 3º cartão amarelo, com Lucas Lima, que foi expulso no jogo. Aliás, uma expulsão, por isso a polêmica. Expulsão para lá de absurda, o árbitro alegou que ele estava fazendo cera para cobrar falta, escanteio, depois não usou o mesmo critério na violência dos jogadores do Inter. Enfim, o Santos reclamou barbaridade ontem à noite e com razão, hein? Vamos falar do São Paulo. O São Paulo recebe no domingo às 11 da manhã, horário legal para o torcedor, hein, no estádio do Morumbi, o time do Figueirense. O zagueiro Rodrigo Caio, que levou 30 pontos na boca no último jogo, deve ser o desfalque. Além dele, Carlinhos e o meia Cueva também devem ficar de fora. O São Paulo, que beira a zona de rebaixamento, está ali distante 1 ponto apenas. Olha, tem torcedor tricolor, está com o coração na boca aí, viu? Já o líder, o Verdão, vai a Porto Alegre, na Arena do Grêmio, encarar no domingo o Grêmio mesmo, né, às 6h30 da noite. O técnico Cuca tem 6 jogadores pendurados e não contará com Jean e R. Mina suspensos. É o Palmeiras tentando se manter na liderança, fazendo força e conseguindo seu objetivo por enquanto, hein? Falando de Paralimpíadas, isso tá legal, Brasil, hein? Tá acompanhando? Tá sensacional. Eu acho que a Paralimpíadas encanta mais que a própria Olimpíada, né? Envolve, né, aquela história de superação, enfim, acaba sendo exemplo, né? E esses atletas brasileiros estão mandando muito bem. E ontem à noite, quem já começou bem mesmo, ganhou a primeira medalha de ouro na natação, foi Daniel Dias nos 200 metros livre na categoria S5. Daniel é tricampeão paralímpico nessa prova. Eu assisti, adorei. Mandou bem demais, ficou 11 segundos na frente do segundo. Também na natação, ontem à noite, Ítalo Pereira conquistou a medalha de bronze nos 100 metros costas na categoria S7. Falando de vôlei sentado, que é um vôlei adaptado, a seleção brasileira estreou vencendo os Estados Unidos por 3-0. E a seleção brasileira de futebol 5, também muito legal, encarou Marrocos e venceu de virada por 3-1. A Paralimpíada tá... Brasil encantando. Né? Tá mandando bem. Os brasileiros estão muito bem, viu, Ana Flávia? E também saiu aí na manhã de hoje o 3º ouro do Brasil. Foi no atletismo, nos 400 metros, categoria T20, com Daniel Martins, que ainda bateu o recorde mundial da prova. E para encerrar, vou falar aí do goalball, né? Em sua segunda partida do goalball masculino, o Brasil encarou a seleção do Canadá e venceu por 11-3. Romário, tem nome, hein? Foi o artilheiro com 4 gols. Muito legal, eu vou ficando por aqui, a gente volta na segunda-feira. Excelente final de semana, viu, Marcos? Para você também, Ana Flávia, e um final de semana aí repleto de esporte para você que curte. Até segunda-feira. Até. E a seguir, veja como foi o 4º debate com os candidatos a prefeito de Diadema. Confira também nossas dicas culturais para o fim de semana. E no próximo bloco, eu recebo a advogada Beatriz Montes, da Inese, da Giuliani Advogados.
Continue conosco, o J Mais ABC volta em instantes. E a convidada de hoje do J Mais é a advogada Beatriz Montes da Inésia, da Giugliani Advogados. Vamos falar e bater um papo aqui sobre a restituição do PIS e também da COFINS. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui mais uma vez. Doutora, quem efetuou essa importação entre 2011 e 2013, ela pode solicitar essa restituição do PIS e COFINS pagos na importação? Sim. Muitos importadores, aqueles que foram tributados no lucro presumido entre 2011 e 2013, têm o direito de pedir a restituição de uma parcela do PIS e COFINS que foi pago na importação. Isso porque a legislação anterior a 2003, ela previa um valor de base de cálculo para o PIS e COFINS, que englobava o ICMS. E a partir de 2013, nós tivemos a alteração dessa legislação, que já vem sendo recolhida de forma correta por todos os contribuintes que fazem as importações, e permitiu que aqueles que, nos exercícios anteriores, pagaram a mais, possam agora pedir essa restituição. Então, os importadores que desejarem solicitar essa restituição do PIS e da COFINS para a importação, eles têm que entrar na justiça. E quem são essas pessoas que têm o direito? Como nós falamos anteriormente, aqueles que terão direito são todos os importadores, pessoas jurídicas, que estavam submetidas ao lucro presumido. Nós vamos excluir aí, então, aquelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e pelo lucro real. E não será necessário entrar com ação judicial. A própria Procuradoria-Geral da Fazenda, ela já instruiu a Receita Federal de que, como é um caso pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessário ingressar com uma ação. Basta o pedido administrativo, instruindo com todos os documentos necessários, com fundamentação, com indicação das instruções normativas da Receita, e desta forma ela já pode pedir a restituição. Bom, doutora, obrigada mais uma vez pela sua participação. Um ótimo final de semana. Bom final de semana para vocês também. Participou aqui então do nosso jornal a doutora Beatriz Montes da Inésia, da Giugliani Advogados. E veja como foi o debate de ontem à noite com os candidatos a prefeito de Diadema. A TV Mais realizou mais um debate político com os prefeituráveis da região. Dessa vez, o confronto foi entre candidatos de Diadema, Vaguinho do PRB, Lauro Michels do PV, Taka Yamauchi do PSD e Maninho do PT. O debate foi composto por 4 blocos. No primeiro bloco, tema, candidato perguntador e candidato respondedor eram decididos por sorteio. Já no segundo bloco, apenas o candidato perguntador era decidido por sorteio. O político poderia dirigir uma questão de tema livre a qualquer um dos adversários. O terceiro bloco seguiu o mesmo sistema da primeira parte do debate e o quarto bloco da segunda parte. Réplica e tréplica tiveram duração de 1 minuto. Os prefeituráveis discutiram 10 temas: saúde, educação, obras, transporte, segurança, cultura e esporte e lazer, desenvolvimento econômico, meio ambiente, habitação e inclusão social. Maninho do PT criticou o atual prefeito. Lamento que o prefeito tenha mais uma vez mentido, barbaridade aqui, falado várias coisas inverídicas e nós não tivemos tempo suficiente ou não estava no tema para debater, mas nós vamos ter a oportunidade nessas últimas semanas, nesses últimos 20 dias, de trazer de volta essa cidade para o povo. Taka Yamauchi, do PSD, considerou o debate positivo. Foi muito positivo, a gente pôde expor com qualidade, com ética, as nossas propostas para a cidade e colocar e abastecer o eleitor com essas questões para que realmente ele possa fazer no dia 2 a escolha certa. Assim como o candidato Vaguinho. Conseguir colocar um pouco das nossas propostas, do nosso plano de governo. Debatemos um debate de alto nível, no qual a preocupação nossa foi sempre colocar as nossas propostas. Aquele que não teve acesso ainda ao nosso site, procure no vaguinho.com.br. Já o atual prefeito, Lauro Michels, criticou a gestão anterior. Nós tivemos aí algumas coisas que foram faladas aqui bizarras da cidade de Diadema. E nós estamos trabalhando com a verdade, trabalhando para você, mostrando o que nós estamos fazendo com aquilo que nós podemos fazer, não com aquilo que nós queremos fazer. Pegamos uma cidade com 2,5 bilhões em dívidas. Você pode ver o debate completo no portal da TV Mais, www.tvmaisabc.com.br. E o próximo debate está marcado para a próxima terça-feira, dia 13 de setembro, com os candidatos a prefeito de Mauá.
E a moeda norte-americana registra a maior alta diária em 4 meses. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou em alta de 2,17%, cotado a R$ 3,28. O euro encerrou em alta de 1,55%, vendido a R$ 3,67. E a Bovespa terminou em baixa de 3,71%. Em dúvida sobre o que fazer neste final de semana? Confira as dicas que preparamos de algumas atrações culturais que vão acontecer aqui na região. Eles têm mais de 30 anos de estrada. O grupo Nem Liminha Ouviu traz para Santo André todo o seu repertório musical. Eles se apresentam no Sesc da cidade no sábado, às 8 horas da noite. Os ingressos custam entre R$ 6 e R$ 20. Com imensa satisfação que as recebo aqui para falar de um clube revolucionário, companheiras. Um clube que colocará o sonho no seu devido lugar. O Clube das Solteironas é um espetáculo teatral de comédia e retrata de forma lúdica situações de disputa entre homens e mulheres com personagens caricatos, trazendo o humor pastelão a fim de identificar personagens comuns em nosso cotidiano. A apresentação será no sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Elis Regina, em São Bernardo do Campo. De pele macia, cuidado, garoto. Eu sou perigosa, eu tenho veneno no doce da boca. Eu tenho No domingo, ao meio-dia, o Sesc Santo André recebe a peça Fantástico Circo de Papel. O espetáculo utiliza técnicas do teatro de bonecos, criados a partir do papel como material expressivo. A peça aborda o universo circense como forte expressão artística da cultura popular e evidencia a fragilidade do material como metáfora da condição atual dos circos. O espetáculo tem indicação livre e encanta a todos pela magia do teatro de bonecos. E daqui a pouco, às 7h30 da noite, acontece mais uma sabatina ao vivo com candidatos a prefeito da região. Desta vez, confirmaram presença os candidatos de Mauá: Átila Jacomussi, do PSB, Rogério Santana, da Rede, e Márcio Chaves, do PSD. E o J Mais desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. O J Mais volta na segunda-feira, às 7 horas da noite. Um excelente final de semana e até lá.